Então, nessa ação penal 503-65-28-23, depoimento do senhor Dalmei Fernando Verlang, ou Werlang. Verlang. Senhor Dalmei, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Positivo, certo. Excelência, uma questão de ordem. Só daí, doutor, então no microfone, por gentileza. Excelência, uma questão de ordem. O depoente, em declarações prestadas perante a CPI, mencionou expressamente no contexto de sua deposição a doutora Érica, ilustre delegada de Polícia Federal, que integra, salvo engano, a Força Tarefa. Então, a defesa ponderaria, Vossa Excelência, se não seria o caso de indagar a testemunha, se ela se sentiria confortável e sem constrangimento em prestar o seu depoimento na presença da doutora Érica, que se encontra neste ambiente. Ah, a delegada está aqui, a delegada Érica? Ah, sim. Tá. Como os delegados do caso podem eventualmente, não foram rolados como testemunhas, mas podem eventualmente ser ouvidos no futuro como testemunhas, eu vou pedir a gentileza de se retirarem, certo? Muito obrigado, senhor. Quem mais tem de delegado aí? Eu peço a gentileza se puderem, tá? Depois o processo vai ficar disponível. Obrigado, excelência. Então, seguindo aqui, novamente o senhor tem esse compromisso de dizer a verdade, responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? E eu passo a palavra então à defesa que rolou testemunha, que foi do defesa de César Ramos Rocha. Senhor Dalmei, boa tarde. Boa Queria tarde. apenas confirmar, o senhor prestou um depoimento na CPI no dia 2 de julho. É isso mesmo? Sim, Sim. correto. Então, eu gostaria apenas de ir confirmando alguns pontos do depoimento que o senhor prestou para nosso esclarecimento aqui hoje nessa audiência. O senhor, no ano passado, estava alocado aonde aqui na Polícia Federal de Curitiba? No núcleo de inteligência da Superintendência Regional do Paraná. Uhum. Desde que ano o senhor estava alocado nesse núcleo? Eu tive um tempo que eu fui para Rondônia, mas praticamente desde de 94 eu estou no NIP. Eu fui para Rondônia, continuei na inteligência em Rondônia, né? Retornando para cá, depois de 2 anos, fiquei uns 6 meses na Entorpecentes ali, e novamente fui chamado para a inteligência em 2003. 2003 até 2014 eu estava, até 2015, né? Até esse ano, abril. Perfeitamente. Qual era a função exercida pelo senhor junto ao núcleo de inteligência? Lá nós chamamos a função de analista de inteligência, né? A gente faz várias atividades de investigação, investigativa, enfim, e outras demandas que forem necessárias para implementar algum recurso, oferecer recurso para que a Polícia Federal consiga exercer suas atividades de polícia judiciária. Perfeitamente. Eu selecionei alguns trechinhos do depoimento do senhor da CPI. Como a da CPI é uma transcrição com as perguntas e respostas feitas pelos deputados, fica mais difícil da gente usar aqui. Então, eu vou fazer a pergunta, daí se o senhor quiser saber o trecho específico, eu posso fazer a leitura, excelência, do trecho que eu já selecionei. Mas a minha pergunta seria a seguinte: segundo o depoimento prestado na CPI, no dia em que foi realizada a primeira etapa da Operação Lava Jato, teria sido necessário o isolamento de uma ala da custódia da Polícia Federal para a instalação de uma escuta telefônica, de uma escuta ambiental, perdão. Isso de fato ocorreu, senhor Dalmei? Eu só peço licença, excelência, como se trata de assunto em segredo e tal, se eu estou autorizado a fazer esse tipo de comentário aqui.
Sim, o senhor está como testemunha. Posso falar, né? Realmente às vésperas, né, algumas horas, eu não me recordo exatamente se foi no dia anterior ou horas antes, fui convocado sim para fazer essa instalação de um dispositivo na cela, em uma das celas da superintendência. Uhum. Certo. E aí o senhor foi convocado e o senhor sabe nos relatar, por favor, se de fato foi feita a instalação desse aparelho de escuta ambiental na cela onde posteriormente ficaram detidos 2 dos acusados dessa ação penal, que são o senhor Alberto Youssef e o senhor Paulo Roberto Costa, senhor Dalmei? Foi efetivamente instalado com auxílio de uma colega nossa do núcleo de inteligência, né? E com apoio do pessoal da custódia, né? No sentido de fazer o isolamento da área, conforme já tinha na pergunta anterior, né? Uhum. Eu tenho certeza de que esse é um assunto delicado, então eu realmente peço desculpas, mas eu tenho que ir fazendo as indagações para ficarem registradas aqui nessa ação penal. Depois, Excelência, eventualmente eu pondero com o senhor, o que o senhor acha que tem que ficar reservado, mas as perguntas têm que ser feitas, né? O senhor se recorda os nomes de algumas das pessoas que estavam presentes nesse momento da instalação, tanto da parte dos agentes da custódia? O senhor falou que tinha uma colega que o auxiliou. Sim. A colega que me auxiliou, e ela que vinha me auxiliando em várias situações, né, de demandas judiciais, né, é a Maria Inês, colega do núcleo de inteligência também. Tinha 2 pessoas da custódia, ou que estavam na custódia naquele momento, que também deram esse apoio de nos de preservar para que a gente pudesse executar a tarefa, né, que foi demandada pelas autoridades policiais. E um pouco antes o Bolacha, que é o Romildo, o agente Romildo, que também nos falou que estava em condições da gente nos deslocar para a custódia para executar o... Uhum. O senhor se recorda de quem partiu essa determinação de que fosse instalado o equipamento, senhor Dalmei? Sim, inclusive isso tornou público, né, no meu depoimento. Estiveram na minha sala, no núcleo de inteligência, o delegado Igor, o delegado Rosalvo e o delegado Márcio. Acho que foi numa manhã. E solicitando uma instalação com urgência em uma das celas. Até então eu não sabia do que se tratava, né? Apenas fui demandado para dar essas condições para que posteriormente talvez eles precisassem para executar alguma atividade que eles estavam investigando. Uhum. Perfeitamente. Então, uma vez instalado o equipamento, depois qual foi a orientação recebida pelo senhor ou o procedimento adotado pelo senhor em relação ao conteúdo do que era captado? Se eu falar alguma coisa de forma equivocada, eu não tenho muito a compreensão de como é o funcionamento de uma interceptação ambiental como essa, mas qual foi a mecânica determinada desse momento até o encontro do equipamento? Na questão ali, no mesmo dia, né, que o delegado Igor nos demandou isso, eu até comentei com ele, nós não temos condições de fazer análise desse trabalho, né, considerando que seria uma demanda judicial, a gente estava entendendo que seria uma demanda judicial. E ele falou, não precisa analisar, eu arrumo um analista para esse serviço, e você só nos passa o material, coleta e nos passa o material em mídia e entrega para o delegado Márcio, né? Seria isso. E isso coleta, quer dizer, vai para um computador, coleta num CD, como é que é feita essa... Sim. Isso, o senhor sabe se esse conteúdo acabou um dia sendo periciado? O que mais o senhor pode nos relatar sobre isso, por favor? Exatamente. Esse material, ali no caso, ele era gravado num pequeno dispositivo DVR, né? DVR? DVR. DVR. É gravador de áudio e vídeo, né? Mas também grava só áudio, dependendo da configuração. E esse material era coletado em pendrive e encaminhado para o delegado Márcio. Na ausência dele, a delegada Érica recebia e baixava, acho, na máquina dela. E eu não sei se a máquina deles foi periciada, só sei que a minha, depois de toda a coisa se tornou pública, acabou gerando uma sindicância interna dentro do departamento. E eu mesmo, quando fui
colocado para fora do núcleo de inteligência, né, por uma desavença que houve com a chefia e com o delegado Igor, por conta de uma investigação que a gente estava tocando. E daí eu fui fazer a limpeza da minha máquina, né, e lá encontrei material da época no computador, então ele estava gravado na minha máquina, porque eu entendia como uma situação, aquela época, como uma demanda judicial. Então eu não fiz nada assim às escondidas, fiz sempre bem aberto. Então não me preocupei em apagá-las, né. E, senhor Dalmei, esse conteúdo que estava, então, armazenado, como o senhor disse, de rotina no computador do senhor, ele foi entregue para alguma perícia, exame? O senhor tem notícia de que tenha sido efetuado um laudo a respeito disso? Sim, eu não me lembro exatamente o dia, não sei se o dia 7 de maio, mas eu, quando estava fazendo e observei que existia material desse material que foi entregue à época às autoridades, eu solicitei por e-mail, com urgência, né, solicitei que fosse aquela máquina periciada o mais rápido possível, uma vez que tinha material ali que corroboraria com as informações que eu tinha dado no depoimento ao delegado Fanton. Então, até para minha própria salvaguarda, né, uma vez que eu fiz aquela afirmação, eu precisei ser rápido, porque ele estava no setor de onde eu estava saindo, eu ia perder o contato com essa máquina. E não houve assim, o que houve foi uma comunicação para a SR para isolar, e eu não tive mais acesso ao núcleo a partir de um sábado. Então aquela máquina ela teria ficado isolada, mas eu não tive mais contato com ela. Mas ela foi para perícia na sindicância que está na Corregedoria da Polícia Federal. Perfeitamente. Só para minha compreensão, então essa comunicação para que fosse elaborado um laudo, ou que o senhor pediu a preservação, o isolamento, como o senhor falou, ela foi feita para SR? Eu não estou familiarizada com essa sigla. Na época, o delegado Fanton, a quem eu depus, ele foi convocado para ir para Brasília. Então ele estava em Brasília. Eu não me recordo se dia 6 ou 7 de maio. Né? Mas, enfim, o que acontece é que quando eu observei essa materialidade na minha máquina, eu fiz um e-mail urgente para ele, inclusive estava com problema no e-mail ali, eu mandei para um dos, acho que o segundo na hierarquia da DIP ali, um delegado, eu mandei um e-mail solicitando essa perícia, né? Uma vez que já estava, a comunicação foi levada ao conhecimento da Corregedoria. Então eu solicitei que fosse alertado que existia essa necessidade de preservar aquela máquina o quanto antes, porque um dia depois já não teria mais acesso a ela. Perfeitamente. Em que momento, ou em que circunstâncias, o senhor teve então a notícia de que inexistia autorização judicial para a instalação daquela escuta ambiental nessa cela da custódia? Pois é, eu estive naquela mesma ocasião, teve várias demandas judiciais que a gente atendeu, inclusive uma em Belo Horizonte, uma solicitação da superintendência em Belo Horizonte para uma investigação que corria no interior do estado. E também é uma situação similar, assim, de captação ambiental, né? E então eu viajei para Minas Gerais, e quando quando estava retornando dessa viagem, um colega um colega lá do Unip, o Zanuto, me mandou um WhatsApp. Eu estava até no aeroporto, pediu para verificar se aquele equipamento era o equipamento que a gente havia instalado, né? Eu falei, aparentemente é o equipamento que nós instalamos, sim. Pela foto, eu diria que é. Claro que a gente teria que confirmar outras, mas eu falei que seria. E daí que o delegado Igor precisava conversar comigo com urgência quando eu retornasse. A primeira coisa que eu fizesse ao chegar em Curitiba seria conversar com ele. E de fato, quando eu cheguei, acho que no dia seguinte, pela manhã, ele me procurou, também na sala, na mesma sala onde houve o primeiro encontro. E naquela ocasião, ele falou, eu já demandei para a Érica, para o Márcio apagarem tudo que existe nas máquinas deles,
e você teria que apagar a tua também. Eu falei, mas por quê? Vocês não tinham alvará não tinham alvará judicial para essa demanda? Aí falou, pior que não, viu, não tínhamos. E ficou, a situação foi essa. Tá ótimo, muito obrigada, Sr. Dalmei. Seu Dalmei, boa tarde. Boa tarde. Eu só queria mais um esclarecimento ainda nesse ponto. Quando o senhor foi instalar esse dispositivo, houve ou não houve a necessidade de isolamento de uma ala da custódia para que isso fosse feito? Sim, teria que ser isolada toda a custódia, na verdade. Então, eu acredito que não ficou nenhum preso em nenhuma das celas ali, porque o acesso a gente não tem a visão das outras celas, mas com certeza foram tirados todos dali. Agora, esse isolamento, não sei se eles foram para o banho de sol ou se foram tirados para um outro setor dentro da superintendência. Perfeito. E esse dispositivo que o senhor instalou, foi um dispositivo confeccionado pelo senhor ou um dispositivo que já chegou pronto só para instalação? Esse dispositivo é um dispositivo fornecido pela Diretoria de Inteligência, né, a todas as superintendências e algumas delegacias de maiores, né, e ele na verdade ele vem pronto, mas não para um uso contínuo. Então o que a gente precisa adaptar nele é apenas uma fonte de energia para fazer uma conversão, né, da voltagem da corrente do edifício para a corrente contínua, né, do dispositivo, que ele funciona com 3 volts, entre 3 e 6 volts, algo assim. Perfeito. O senhor mencionou que foi instaurada uma sindicância. O senhor foi ouvido nessa sindicância? Não fui ouvido na sindicância em termos de depoimento, não. Nessa primeira sindicância, não. Certo. E o senhor soube qual foi a conclusão a que chegou essa sindicância? Eu fiquei sabendo da conclusão um ano depois, na verdade, né? Foi praticamente em abril desse ano que eu tive acesso à conclusão dela. Eu até ali eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Foi justamente nessas diligências com o delegado Fanton, né, que nós tivemos acesso ao resultado da sindicância. E o senhor pode nos dizer qual foi, se correspondeu a isso que o senhor acabou de nos narrar? Não, ela não correspondia aos fatos que aconteceram. Inclusive foi o que na conversa com o delegado Fanton, né, eu comentei, olha, esse fato existiu, né, a instalação ocorreu, então ela não condiz com a verdade, com o que de fato aconteceu e que nos foi demandado na época. Perfeito. O senhor, quando foi ouvido na CPI, o senhor mencionou ainda em relação a essa mesma sindicância, o senhor teria sofrido alguma espécie de pressão, o senhor confirma essa informação, isso de fato aconteceu? Eu quando fiz uma informação, foi solicitado pelo delegado Moscardi uma informação, ele solicitou que colocasse na informação dele que, para ele, que aquele dispositivo é um dispositivo que já vinha sendo usado, né? Então, equipamento que a gente é um equipamento que a gente passou a utilizar para essas situações. A gente elegeu ele por uma questão de segurança e tudo mais. E daí ficou essa informação, e eles inclusive na mídia, né, foi explorado na mídia que aquilo foi um depoimento meu. Na verdade não foi, e nem fiz citação do Fernandinho Beiramar naquela ocasião, né. Desculpa, eu acho que não sei se eu compreendi o que o senhor falou. Sim. Seria um equipamento que já vinha sendo usado? Não, o equipamento ele foi instalado. Perfeito. Mas assim, ele era o equipamento que a gente elegeu para ser usado em casos de demandas judiciais. Eu entendi. Mas naquela ocasião não estava instalado lá, nós instalamos naquela data. Certo, e a solicitação... Apenas se houvesse uma demanda, é aquele equipamento que a gente usaria. Entendi, a solicitação que foi feita ao senhor era para que fosse dito que já tinha sido usado anteriormente. Que já estava lá o equipamento. Entendi. O senhor sabe, então, quando foi essa colocação deste dispositivo? Aproximadamente. Não, esse dispositivo foi colocado no dia anterior à chegada do Youssef na... Entendi. E o que se pretendia era afirmar que ele tinha sido colocado antes. Que já era um equipamento que estava lá. Como já existiam equipamentos em situações
só que foram retirados. Existia um equipamento mais antigo, que foi retirado. Esse aí foi colocado naquele dia. Entendi. Tá? Mas existia porque a questão aí vem aquela questão do Fernandinho Beiramar, né? Que também tornou-se público, que foi uma demanda de Brasília numa situação do juiz federal do Mato Grosso do Sul. Então nós utilizamos um equipamento obsoleto, que foi retirado, acho que depois na própria, ficou lá um tempo, caso fosse demandado novamente, para não precisar ficar entrando. E acabou que, com o tempo, ele foi feito uma geral na custódia, uma limpeza, né? E foi tirado esse equipamento, já está obsoleto, né? Então esse aí foi instalado, né, mais recentemente. Está ótimo. Muito obrigada. Outros defensores têm perguntas? Podem fazer a gentileza de ceder o lugar? Defesa Alberto Seff, o senhor afirma que colocou essa interceptação dentro da cela. Então, primeiro, quem tinha acesso ao conteúdo? O acesso ao conteúdo, é claro que eu não ouvi esse material, que eu só apenas retirava e usava a minha máquina para fazer um backup, que eu entendia que era uma coisa legal, algo legal. Eu fazia um backup na máquina, apenas caso houvesse uma necessidade, e o conteúdo era passado ao delegado Márcio. O senhor entregava por E direto? na ausência dele, a delegada Érica. Havia algum protocolo dessa entrega? Não, era informal. Meio informal isso aí. Era informal. Esse era um procedimento. É um procedimento comum, então, de colocar interceptação dentro da cela? Não é comum. Nesse caso aí, anterior a essa, o que houve foi a questão do Fernandinho Beiramar, né? 2008, se não me engano, 2007. Então não é sempre, mas desde acho que 2002, 2003, nos foi solicitado, só que eu não entendia viável a gente instalar. Eu até solicitei para o superintendente que fosse feita uma instalação permanente para demandas judiciais, porque não fica fácil você fazer as entradas. Quando nós descobrimos, a defesa descobriu isso, vocês sabiam que nós tínhamos descoberto isso? Alguém disse a vocês, antes de nós usarmos isso oficialmente? Eu só fiquei sabendo pela imprensa. O senhor tem ideia de por que, então, que no dia que nós denunciamos isso em juízo, 2 horas antes de nós protocolarmos a petição e colhermos a assinatura do meu cliente, a Polícia Federal invadiu a cela e tirou o aparelho da mão dele, fez uma varredura lá dentro? Eu não faço ideia, inclusive eu não fui mobilizado para isso. Havia algum tipo de interceptação também no parlatório? Eu desconheço, assim, não da nossa parte. Há uma justificativa nos autos dizendo que essa interceptação havia sido autorizada pelo juiz do Mato Grosso, Dr. Odilon. O senhor tem ciência disso ou não? A do Dr. Odilon, que a interceptação do Dr. Odilon foi na época do Fernandinho Beiramar. E, de fato, nós também prestamos apoio à diretoria de inteligência nessa situação. Mas isso é 2 anos antes. Isso foi mais, acho que em 2008, bem antes. Essa escuta foi direcionada ao Alberto Seff? Posteriormente eu fiquei sabendo que sim. No momento eu ainda não sabia, no momento que foi demandado, mas posteriormente eu fiquei sabendo que seria. Quando o senhor foi instalar esse aparelho, disseram quem era o réu que ia ficar preso lá, o acusado? Eu não tenho certeza se fizeram esse comentário, mas me parece que houve um comentário assim. Alguém mais estava sendo interceptado junto com ele ou não? Paulo Roberto Costa? Eu não sei dizer, sinceramente, porque eu não tive acesso ao áudio, eu não ouvia. Eu apenas executei para dar suporte à administração. Pergunta é, o senhor tem alguma prova material desses áudios ou não? É justamente o que eu tinha falado anteriormente com a advogada. Esse material, uma questão profissional,
eu não retiro nada do meu setor. Agora, a partir do momento que houve a questão do depoimento ali, e eu fui observar, porque eu pensei que não tinha nada na minha máquina, porque a máquina foi até trocada, mas que ela ficou no servidor do núcleo de inteligência, e eu observei que ele trazia de volta aquela informação. E quando eu observei que existia ali no servidor, na minha máquina novamente, aquele material, eu solicitei a perícia. Então, esse material, se foi preservado como eu esperava que fosse, ele foi para a perícia na sindicância que hoje corre na Corregedoria da Polícia Federal. O resultado, o senhor já sabe ou não? Olha, eu confesso que isso está me desgastando muito, porque são 4 meses, quando falar em 3 meses, já são 4 meses, eu não tenho o resultado ainda. Não sei o resultado, sinceramente. Tá ok, tá ótimo. Ainda pela defesa de Alberto Youssef, Excelência, só mais alguns poucos questionamentos. O senhor sabe dizer quem mais sabia desse expediente, afora o delegado Igor?